Boa noite. O Canal Livre está no ar e no programa dessa noite nós recebemos duas das principais lideranças políticas do governo e da oposição no Congresso Nacional. O líder do governo na Câmara dos Deputados é Cândido Vacarezza e o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias. Nós vamos falar do governo Dilma, vamos falar da relação com o Congresso Nacional, a faxina ética nos ministérios, o papel e os desafios da oposição, o financiamento à saúde, os principais projetos na agenda do Congresso para este último terço do ano. Também comigo aqui na bancada, o jornalista Fernando Mitre. Mas antes nós vamos rever os principais fatos que marcaram a semana na política nacional. As discussões sobre o financiamento à saúde dominaram a semana em Brasília. A ideia de um novo imposto nos moldes da extinta CPMF já conta com o apoio de pelo menos 15 dos 27 governadores. Com votação marcada para o final do mês na Câmara dos Deputados, o projeto é rejeitado pela oposição. A presidente tem que torrar um pouco dos seus neurônios para encontrar a saída, a solução, que não seja tomar mais dinheiro do brasileiro. Ninguém aguenta mais pagar imposto. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, transferiu a responsabilidade para o Congresso. Uma aprovação que garanta mais recursos para a saúde, regras estáveis e regras claras do que é investimento em saúde no país. De acordo com a equipe econômica, o governo precisa de mais 30 bilhões de reais por ano para cumprir a meta de repasses para a saúde. Coube ao ministro da Agricultura reforçar que um novo imposto não está nos planos da presidente Dilma. A presidente é muito clara, não aceita de forma nenhuma mais um imposto sobre a saúde. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou a defender a legalização dos jogos de azar para ampliar o orçamento do setor. Eu acho que o jogo no Brasil, se aberto e legalizado, ele poderia ser uma fonte de financiamento tão importante para tanta coisa, né? Inclusive para a saúde, não fala-se tanto em saúde. Mas a semana também foi marcada por protestos contra a corrupção. Na quarta-feira, 1º 7 de setembro da era Dilma, os caras pintadas participaram de manifestações em várias cidades do país. O maior protesto aconteceu em Brasília, com cerca de 20 mil participantes. Este grupo, com baldes e vassouras, foi até o Espelho d'Água e varreu uma das entradas da Câmara dos Deputados. Muita corrupção, muito dinheiro desviado e todos os serviços básicos do país, como educação, saúde, estão tudo muito baixo. Os protestos aconteceram um dia antes da Controladoria Geral da União divulgar o resultado da auditoria feita no Ministério dos Transportes. De acordo com a CGU, os desvios em obras da pasta chegaram a quase 700 milhões de reais. O ministro dos Transportes prometeu rever os projetos e reforçar a fiscalização. Mais do que tudo, que eu acho que é importante, é olhar, enxergar que existem problemas, reconhecer, como nós estamos reconhecendo aqui, que existem problemas e dizer, nós vamos trabalhar e vamos caminhar na direção da superação dessas fragilidades. Em nota, a Controladoria Geral da União informou que a responsabilidade pela punição de quem desviou o dinheiro do contribuinte é do Ministério Público e da Polícia Federal. A PF vai analisar o material da CGU nas próximas 2 semanas e só depois decide se abre processo criminal ou não. Deputado Cândido Vacarezza, senador Álvaro Dias, a pergunta vale para os dois e digamos assim, é curta. Nesse 9º mês do governo, qual é a maior dificuldade da presidente Dilma nas suas relações de momento com o Congresso Nacional? Seria a faxina? Primeiro, boa noite, Joamir, boa noite, Mitre, boa noite, Álvaro. É um prazer aqui estar com vocês e nesse programa que é um marco da comunicação no Brasil. Eu acho que o maior desafio da presidente Dilma não se encontra no Brasil, é a crise internacional. Nós estamos numa situação hoje que a continuidade da crise, ela que em 2008 teve um perfil, hoje tem um perfil diferente, nós temos os Estados Unidos em crise, o Japão provavelmente com recessão, a Europa com uma crise brutal, e eles vão tentar disputar com os BRICS, em particular com o Brasil,
a transferência de quem vai assumir a crise. No caso, a Dilma já disse, o Brasil não vai sofrer mais do que o povo deseja, e a crise nós vamos combater desenvolvendo, distribuindo renda e criando empregos. Então, eu acho que esse é o principal desafio para nós. E nós estamos preparados para vencer. Senador Álvaro Dias, a faxina. A pergunta foi sobre as dificuldades da presidente com o Congresso. Ela não tem dificuldades com o Congresso, talvez esse seja o grande problema. Ela tem facilidades demais. A maioria é esmagadora e atropela a minoria quando quer. Aliás, o crescimento da base de apoio ao governo fez com que o governo crescesse em estrutura. O governo adotou um modelo promíscuo de relacionamento e estabelece como moeda de troca o loteamento dos cargos públicos da administração direta e indireta, autárquica e fundacional. Cresceu demais. São 40 ministérios, são diretorias, departamentos, secretarias, coordenadorias estatais. São 26 mil cargos comissionados só na administração direta, gastando, portanto, desnecessariamente. Há um desperdício, o governo se tornou perdulário, não fala em reforma administrativa, não faz a faxina porque mantém o modelo é do loteamento dos cargos como prêmio aos que apoiam. Isso puxa para baixo a qualidade da administração e abre portas para a corrupção, como se tem visto. Na verdade, há uma tentativa, através de um marketing, eu confesso que inteligente, de passar a ideia de que a presidente da República comanda uma faxina no Executivo. E, na verdade, o que se vê é um obstáculo permanente a que se faça essa faxina, impedindo, por exemplo, que se instale uma CPI no Congresso, que seria essencial para que a faxina ocorresse. Não há mudança de modelo, o modelo é mantido, algumas pessoas são substituídas, mas a questão não é mudar pessoas, é mudar o modelo. Se não houver a mudança desse modelo, certamente a gestão da presidente estará comprometida até os seus últimos dias. Deputado, mas ainda a respeito da faxina, sendo ela intensa ou não, enfrenta dificuldades com a base do governo. Né? Setores aí descontentes, claramente descontentes, ameaçados e até fazendo chantagem contra o governo. Eu queria saber como é que, neste momento, o governo se situa. A faxina parou porque o constrangimento é muito grande com a base ou vai continuar? Mitre, só me permita eu dar uma resposta indireta para o senador. Esses 9 anos, nós criamos 15 novas universidades, dobramos o número de escolas técnicas, criamos mais de 15 milhões de empregos e o Brasil teve desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. Milhões de pessoas saíram da pobreza. Ainda tem muito problema para resolver. E é natural, quando você aumenta o número de hospitais, com as UPAs e outros investimentos, aumenta o número de escolas técnicas, de universidades. E mesmo nas estatais, a Petrobras hoje vale 25 vezes mais do que valia na época dos tucanos. E dá um rendimento muito maior. Então é natural que quando você muda de patamar, como o Brasil mudou para melhor, tenha mais gente trabalhando. Se você pegar o gasto com funcionalismo em relação ao PIB, na época que eles governavam era maior. O gasto relativo, não em termos absolutos. Em relação à faxina, esse foi um termo que foi criado, não foi no governo, e está sendo combatido, não foi o governo. A Dilma já disse, não tem nenhum compromisso com o mal feito. E nós assistimos aqui, agora, no programa da Band, aqui no canal de televisão, a CGU dizendo, no Ministério dos Transportes tem 700 milhões de reais, que não fala que é de corrupção, ou teve cálculos mal feitos, ou números que precisam ser explicados. E o ministro disse, nós vamos investigar e nós vamos corrigir. Foi o governo que disse, não foi a oposição. Foi o próprio governo. Então, não há
compromisso com o mal feito. E a presidente demonstrou isso. O senador parece que não concorda com isso. Eu sei que ele não concorda, mas o povo também não parece que não concorda com o que ele diz. Com todo respeito ao líder do governo, o discurso é uma, a prática é outra. Realmente a presidente afirmou na campanha que combateria a corrupção. Eu me sinto afrontado quando vejo alguém tentando me convencer que há limpeza no governo. A CGU revelou um desvio de mais de 680 milhões agora, como revelou há algum tempo, alguns meses, um desvio de mais de 600 milhões na área da saúde, em repasses que corresponderam apenas a 2,3% do total dos repasses efetuados. 680 milhões de reais em 2 anos. Não há notícia de nenhuma providência. Há uma pressão enorme, é claro. Brasília é uma marcha com 30 mil pessoas e a resposta da CGU é bom até fazer justiça. Pela primeira vez a CGU apresenta um dado concreto de desvio, assume que houve desvio, assume que houve corrupção. Ocorre que apenas anunciar, sem revelar, quem é responsável pelo desvio, quem ordenou o desvio, quem executou o desvio e quem se beneficiou dele. São ações inevitáveis. Eu sei, o governo diz que encaminha agora para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Mas se nós temos um desvio de 680 milhões de reais em algumas obras, não foram todas. A CGU não auditou todas as obras. Auditou a Valec e mais 4 ou 5 obras do DENIT. Imagine o total deste rombo nas finanças do país. A questão é que não muda o modelo. A presidente diz que faz uma faxina, mas ela tem sido atropelada pelos fatos. Em nenhum momento, órgãos de fiscalização e controle do governo denunciaram para que a presidente tomasse providências. Eu repito que este foi o primeiro anúncio de desvio que é assumido pela CGU. No primeiro momento, quando se denunciou corrupção no Ministério dos Transportes, a denúncia foi até requentada, porque desde o ano passado a oposição tentava instalar uma CPI no Senado. Então, os fatos já eram conhecidos. Atropelada pela imprensa, a presidente realmente tomou algumas providências no Ministério dos Transportes. Algumas demissões foram realizadas. Na Casa Civil não houve providência alguma. Quando houve a denúncia contra o ministro Palocci, a presidente o protegeu, o defendeu durante todo o tempo, até que o ministro sucumbisse diante das pressões. Ele pediu demissão. E o que ocorreu? A presidente o aplaudiu, os seus companheiros de governo aplaudiram e ele deixou sob aplausos a Casa Civil da Presidência da República. O deputado está querendo falar e não está concordando com o senhor também. Tá certo. Eu já falei, mas eu vou só completar rapidamente. No Ministério do Turismo, não houve nenhuma ação da Presidência da República, a não ser lamentar o uso de algemas e a divulgação de fotografias, porque foi uma ação da Polícia Federal, que inclusive foi repreendida, porque a presidente alegou que não sabia. No Ministério da Agricultura, da mesma forma, o que se divulgou é que a presidente estava satisfeita com o desempenho do ministro e com as respostas que ele havia dado às denúncias. O ministro também sucumbiu, atendeu um apelo da família e pediu demissão. O que a presidente disse? Lamentou a saída e disse que não se concedeu a ele o direito à presunção da inocência. Portanto, isso não é fazer faxina. O líder do governo me desculpe. Eu só vou... Então, a pergunta ao deputado tem muito é mais, mas eu interrompo. A pergunta ao deputado é, isso é faxina para o senhor? Eu vou usar um terço do tempo que o senador usou, porque é fácil. Ele começou dizendo, é bom fazer justiça. Eu pensei que ele fosse fazer justiça. Na época dele, do governo dele, não dele, não existia a Controladoria Geral da União. Era outro nome que está me falhando a memória agora, mas era jogava
por baixo do tapete. Ele pode dizer, não, mas meu governo nunca Você está teve fazendo isso. referência ao procurador da República. Exatamente, exatamente. Não era o procurador, não existia a Controladoria Geral da União. Hoje, quem fez a denúncia foi a Controladoria Geral da União. Não, a denúncia não foi feita pela Controladoria. Deixa eu terminar foi de feita falar, antes, senão só você pela imprensa. A Controladoria apenas auditou em razão das denúncias. Agora, deixa eu te dizer um negócio. Você não vai ter razão se você não deixar eu falar. Claro, vou deixar. Aí você vai perder sua razão na forma, perca no conteúdo.